Igor, obrigado por ter vindo. Eu desde que te conheci, nós nos conhecemos ali faz um pouco mais de 2 anos, né? Desde Sim. trabalhamos na rua junto. E eu sempre gostei da tua pessoa, sempre gostei do teu modo de pensar e de ver as situações e tudo. E também pela amizade que você fez com o público brasileiro e está sempre dentro da comunidade brasileira fazendo amizades e inimizades também. Também, sim. E inimizades também. Mas obrigado por ter vindo. Fale um pouco de você agora no início. Vamos conhecer o Igor mais a fundo. Quem que é o Igor fora do grupo de WhatsApp e fora da moto também, né? Te conheci em cima da moto fazendo entrega na Uber Eats. Mas quem é o Igor além disso? É verdade, nós conhecemos, portanto, quando estávamos a fazer entregas, na altura na Uber Eats, era os primórdios da Uber Eats. 2017 para 2018. 2017, exatamente, depois 2018. Por acaso já nem tinha marcação da data na minha cabeça. Por aí. Mas foi uma aprendizagem de vida, foi um marco de ter saído da casa dos meus avós. Eu, portanto, tenho 27 anos. Nessa época morava com os avós. Exatamente, eu vivia com os meus avós. Eu tirei uma licenciatura em marketing e publicidade e na altura estava a viver com os meus avós e tinha aquela sensação que me queriam fora de casa, queriam mesmo pôr... Já está grandinho demais, completamente, né? Já estavam-me a dar a dica há muito tempo de não, tens de fazer à pista, não, isto já está a ir um bocadinho longe demais. Claro. E então eu trabalhava numa oficina de reparação de motas, de mecânica de motas, e portanto já não me sentia lá muito bem, o ambiente não era o melhor, a aprendizagem lá também era muito fraca e eu pensei... Pode falar o nome da Posso? Claro, Motofixers, em Lisboa. Deixei lá boas amizades também, mas sim. Não, para mim futuramente não dava. Então quem eu sou? Sou o Igor, como já disse, tenho uma licenciatura e precisava de algo para crescer. E então pensei, qual é a coisa mais fácil de entrares e que consegues realmente gerir o teu tempo. Sim. E querer ser dono de ti próprio? Uber Eats. Na altura é Uber Eats, porque tu se trabalhares, ganhas, mas se não fores para a rua, não ganhei nada. Portanto, aí eu pensei, ok, eu tinha acabado de tirar a carta de moto, também não tinha muita experiência, e então foi aí que comecei a ir para a rua. E foi uma aprendizagem. Porque tu conheces montes de pessoas que se fazem à vida, conheces pessoas de outro país, sobretudo brasileiro. Sim. Atualmente, agora com a pandemia, já conheces portugueses, porque realmente, quando o aperto dá-se em casa financeiramente, tu pensas noutra alternativa. Eles foram para a rua, né? Os portugueses foram... Agora. Sim. Na nossa altura havia poucos, havia alguns, mas não era... Era uma minoria. E tu apanhas de tudo. Em cima daquela moto tu podes apanhar um médico do Brasil, tu podes apanhar um engenheiro, tu podes apanhar qualquer tipo de pessoa, ladrão, homicida, não importa. Era todo tipo de gente que estava ali. Exatamente. Trabalhando. E foi uma época muito legal, foi uma época onde realmente dava para ganhar dinheiro com a Uber Eats. Hoje está um pouco mais difícil. Sim, está um pouco mais difícil, claramente. Mas foi uma boa experiência. Foi ali também que eu comecei minha vida aqui em Lisboa, próximo a Lisboa, nós moramos, e eu e minha esposa também. Foi um aprendizado muito grande. Acho que foi a partir dali, foi por ter conhecido tanta gente e feito tanta gente nos conhecer, que nós chegamos onde chegamos. Nós começamos depois a trabalhar com documentação, como todos sabem, sim. E acho que foi da rua, foi a partir daquelas amizades e foi a partir de todo aquele clima que vivíamos ali que tudo se iniciou. E depois você foi fazer o quê? Não te vi mais nas ruas, não te vi mais trabalhando na Uber Eats? Pois, nessa situação da Uber Eats, eu também comecei a perceber, ok, já deu para fazer algum dinheiro, mas na altura eu recebi um carro da minha avó. Você ganhou? Ganhou um carro. Ganhou assim? A minha avó uma vez de manhã liga-me, eu estava a preparar-me para ir para a rua, e a minha avó liga-me e diz-me, tenho algo para te dizer, comprei um carro. Compraste-me um carro? Ei, caramba, mas eu não preciso de um carro, eu já estava de mudança para outra casa, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer lá algumas obras, aí ias-me ajudar um pouco. Exato. Não, ou é o carro ou não é nada. E eu, caramba, ou é o carro ou não é nada. Sim, minha avó tem muito essa mentalidade de dar as coisas, e eu sei que é por amor e por gostar de mim, mas ou é aquilo ou não é. E eu pensei, tá bem, ok. A minha primeira resposta foi não quero continuar, quero fazer as coisas por mim, não preciso. Mas depois aí comecei a pensar, ok, então mas
o carro pode ser um aliado a fazer dinheiro. E eu tenho muito isso na minha vida, que é as coisas trabalharem para mim. Sim. Então, na altura, saí da Uber Eats para ser Uber Driver. Posso dizer que a experiência também foi boa, mas também durou pouco tempo. Portanto, eu posso dizer que eu tenho uma mão cheia de negócios falhados. Mas quem não inicia algo e não dá certo, não tem nenhuma experiência, nenhum aprendizado, mas pelo menos você ganhou. E portanto é isso que eu quero também transmitir aqui e dar a entender, que é pequeno, com a minha pouca ou muita já experiência, digamos, de quem vive em Portugal e conhece os portugueses e brasileiros que venham realmente querer vingar para a Europa. Sim. Primeiro digo já, Portugal não tem dinheiro. Ponto final. Não venham com ilusões, não vem. Então por que você acha que os brasileiros vêm? Porque a maioria sabe. Quando eu estou lá dentro dos grupos e na comunidade brasileira e todo mundo fala Portugal não é um lugar de ganhar dinheiro, Portugal não é um lugar de ganhar dinheiro. E mesmo assim não param de chegar brasileiros, né? O que você acha que atrai tantos brasileiros aqui? Talvez a língua portuguesa, não sei. Mas facilidade. Facilidade, porque eu também já percebi a educação, digamos, generalizando do Brasil. Não há educação na parte da língua, exatamente, da língua inglesa. Eu acho que a primeira triagem de brasileiros que escolhem sair do Brasil já são triados com o idioma. Qual é o idioma que fala? Se não fala nenhum, Portugal está em primeiro lugar. Exato. Se falam inglês, pelo menos, ou alguns falam espanhol. Irlanda, Inglaterra. E aí já buscam outros países. Acho que é a primeira triagem. Pois, talvez também a facilidade de conseguirem o cartão de cidadão e poder bater asas para outro ponto da Europa. Exatamente. Concordo também, óbvio, também faria o mesmo, mas há duas coisas, que é, Portugal pode não ter dinheiro, pode não ter, digamos, um ordenado mínimo nacional muito elevado e o poder de compra ser baixo, mas tem muita coisa boa que se pode aproveitar e aliar para se fazer, digamos, dinheiro e ter uma vida boa. Temos sol, temos mar, temos praia, temos turismo. Temos, portanto, alegria, as pessoas são alegres minimamente. Sim, são receptivas. Acho que à parte de casos de xenofobia ou não, é um povo que até recebe bem. Sim, tem uma boa recepção e realmente Portugal é tudo isso que você falou. Mas você já presenciou algum caso de xenofobia entre portugueses e brasileiros, ou portugueses e outra? Porque há muitos brasileiros, muitos indianos e chineses. O que você pensa sobre isso? Porque eu acho que você é um cara muito tranquilo. Afinal de contas, está dentro da nossa comunidade brasileira. Sim, é uma das pessoas queridas de lá, dos nossos grupos. Mas a gente percebe que os mais novos, como você, tem 27, o pessoal de 30 anos, até 40 anos, eles ainda têm uma recepção muito boa conosco, com brasileiros e qualquer outra nacionalidade. Mas os mais velhinhos, eles já têm um problema, talvez seja não sei qual... Sim, noto isso também. Uma percepção mais... As pessoas mais velhas talvez tenham, digamos, viveram também em tempos e com uma educação diferente que a nossa atual, com menos acesso à informação. Sim. Portugal deixou de ser um país livre, digamos assim, do fascismo. Nem há 50 anos, portanto é pouco tempo para uma sociedade evoluir, é pouco tempo, devíamos estar a ser mais avançados. Sim, há muita coisa no povo português que eu não me revejo, mas também não se pode generalizar. Acho que xenofobia há em todo o lado, até há entre as comunidades, portanto, uns por terem mais dinheiro, outros pela cor da pele, e já presenciei casos, infelizmente, mas acho que não é um erro, digamos, não é algo específico. Acho que são casos pontuais e não considero o povo português na sua generalidade racista. Acho que há comentários que são para denegrir a imagem da pessoa e para insultá-la. É um insulto fácil, sim, mas não acredito que se ponha em prática depois no dia a dia. Eu às vezes penso muito isso na minha cabeça, que é, caramba, há um certo indivíduo que chama preto de merda, mas porquê é que ele chamou o preto de merda? Porque sabe que ele vai ouvir e vai se sentir insultado. Tanto que uma vez chegou ao nosso grupo de amigos brasileiros e perguntei, quando vocês querem insultar um português,
o que é que vocês nos chamam? Eu adorava saber isso. E é por aí, eu acho que há certos comentários que são para insultar, que depois se transformam em raça. Para mim, um indivíduo racista exato. É aquele que mete realmente em prática. Não contrata pela cor da pele, desvia de passeio, diz coisas realmente que são para magoar a pessoa. Chatear, para ofender. Exatamente, mesmo, para ofender. Não é um insulto pontual. E eu acho que na posição de imigrante, alguns que têm um pouco a mente mais fraca, acaba deixando essa ofensa e esse ataque entrar no coração e falar, poxa, eu estou longe da minha casa, estou longe da minha família, estou longe do meu país, eu vim para cá para passar por isso, mas eu acho que não deve ser por aí. Eu acho que quando um dos enfrentamentos e um dos obstáculos que você vai ter quando pensa em imigrar, quando pensa em ir para qualquer outro país, é justamente esse. É que nem todos vão te receber de braços abertos. Vai ter muita gente... Na verdade, até o brasileiro faz isso. O brasileiro faz isso com os venezuelanos que vão para lá, com os bolivianos, com a galera ali da América do Sul. Estou a perceber, eu estou a seguir alguns canais de youtubers brasileiros. Há racismo no Brasil, mesmo somente pela cor da pele, não é no sentido da classe social, não é no sentido de vir de famílias. Exato. Há uma certa divisão entre sulistas e nordestinos dentro do nosso próprio país, então essa questão de xenofobia e de preconceito existe até dentro. Acho que é um problema humano. Acho que quando um humano está, faz porcaria, independentemente de ser... Nós somos problemáticos, realmente. Exatamente, não é de estar em Portugal ou no Brasil. Eu acho que realmente racismo é algo, infelizmente, é um grande defeito do ser humano, seja onde for, porque tem sempre uma questão de denegrir o outro. Sim. Por alguma questão, seja financeira, cor da pele... E quando isso vem de autoridades, por exemplo? Porque existem dois órgãos e duas autoridades dentro de Portugal que o brasileiro tem muito contato. Que primeiramente é o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é um órgão que regulamenta os imigrantes dentro do país. E aí há muitos problemas e há muitas reclamações em relação ao próprio SEF, que é uma das autoridades. E a outra autoridade é a polícia. Então, a maioria dos nossos amigos estão na rua, estão trabalhando, estão fazendo entrega, estão em transporte e distribuição. Então, há muito contato com o policiamento, e aí eles têm vários problemas. Quando esse preconceito, essa xenofobia vem de cima, fica um pouco mais grave, não é? Que você entende que ontem ou antes de ontem, teve ali um caso da polícia, dar uns cascudos no pessoal ali do Barreiro e virou notícia nacional. Exato. E aí foi inclusive foi esse o motivo de todo aquele problema. Vamos deixar os ouvintes a par. Fazemos parte de um grupo aí de WhatsApp de brasileiros e tem alguns portugueses lá, o Igor está lá dentro. E teve e saiu no noticiário foram 5 policiais batendo em um rapaz lá. Não sabemos a nacionalidade, mas deve ser, acho que era português. Acho que era português. Menos grave, né? Porque se fosse um brasileiro ia ser aquela... Era xenofobia. Era xenofobia, sim. E pronto, e o assunto foi para dentro do grupo do WhatsApp e ontem era para termos uma gravação entre você e o Maurício. O Maurício vai nos assistir, vai nos ouvir, querido. Ele vai ter também voz aqui, quero que você fale sobre o que aconteceu e ele também vai falar qual é a versão dele, o que ele acha. Porque depois dessa notícia e dessa agressão policial, teve lá no grupo eu concordo com a polícia e eu não concordo com a polícia excedeu-se e enfim. Eu acho que se tá ali, estava armado, não estava? Com arma branca? Sim. A notícia diz que estava com droga. Exatamente. E estava num horário e na rua, sem máscara, sem distanciamento social. Acho que eu tinha máscara. Tinha máscara, mas só não tinha distanciamento social. Estava ali um grupo de pessoas fazendo nada, né? Nós chamamos no Brasil de vadiagem. Estava ali vadiando e a polícia mandou ver. E aí você defendeu também a polícia. Defendeu a atitude da polícia. E aí alguns do grupo com alguma ideologia mais para a esquerda, para o lado canhoto, falou, não pode ser assim. E aí deu toda a briga. Fala um pouco disso daí.
Sim, aí deu a briga, mas eu acho que foi mais a questão de ter referido e da minha maneira de falar que talvez tenha perturbado alguém, porque sinceramente eu acho que a atitude da polícia foi negativa em questões de imagem, porque é sempre feio dizer 5 contra 1, deu murros na cabeça. Sim. Mas eu aí estaria também a defender a questão de a imagem da polícia e, portanto, a imagem da polícia nunca pode estar tão denegrida como a comunicação social muitas vezes o faz. Porque há casos de agressão policial, mas naquele caso eu questionei, um indivíduo ficou com sequelas que sejam conhecidas? Não me parece. E aí eu percebi que os indivíduos estavam contra a atuação da polícia porque não usaram uma técnica de o querer, portanto, algemar, e foi mesmo a questão dos 5 contra 1. Ou seja, se tivesse sido usado um taser ou gás pimenta, não usam aqui em Portugal, né? Não pode usar? Não sei, eu acho que não sei, não posso estar agora a referir, por acaso não investiguei isso. Seria muito mais simples. Certo, seria mais simples e acho que toda aquela conversa, eu não sou polícia, mas acho que uma pessoa tem que ser eficaz e eficiente. Sim. E o que eu estava a tentar explicar no grupo é, a pessoa pode ser um criminoso, tudo bem, porque quem sou eu para julgar? Eu não sou juiz, eu não estudei magistratura, não estudei direito e, portanto, eu não sou ninguém para dizer aquele indivíduo deve fazer isto ou devia fazer aquilo. É a minha opinião pessoal. Agora, o polícia está a fazer o trabalho dele, pede, mesmo que tenha falado mal, que eu sei que às vezes também a abordagem não é mais profissional, tudo bem. Sim. Não se deve desrespeitar ninguém na rua. Ninguém. Ponto final. Nem a avózinha lá do bairro, muito menos uma autoridade. E quando se vê que está gravado que o indivíduo fala daquela maneira para um polícia, não digo que a atitude da polícia seja correta em 5 contra 1, mas se fosse com o tal taser, se fosse com gás, os mesmos defensores dos direitos humanos, é aí que eu disse, a tal esquerdice, vinha defender porque era com taser. Porque o que está correto é sempre defender o criminoso. Sempre defender o criminoso. É isso que eu estou a defender, que é ali a questão não é os 5 contra 1, ninguém está preocupado ali dos 5 contra 1, estão preocupados em defender o coitado. O coitado é porque, e se fosse condenado? Se fosse condenado era o fim do mundo, condenado porque estava na rua, porque a pessoa já não pode, ou seja, tu nunca consegues agradar um tipo de esquerda, nunca. Mas eu garanto a ti que não há uma sociedade perfeita para eles. Aliás, a sociedade perfeita para eles nunca lá vão. Cubas, Venezuelas, mas depois tu dizes, não, aí já não é. Aí nunca é esquerda. Aí já é algo que já passa à esquerda, porque até defendem em Portugal que o comunismo nunca... O verdadeiro comunismo não existe. Peço imensa desculpa, ninguém que leva insultos, mas é realmente algo inacreditável, porque eu não sei o que é uma sociedade justa para estas pessoas. É um tanto quanto complicado. Você acha que, por termos aqui hoje um governo socialista, tira um pouco da autoridade da polícia, apesar de a imagem ver um excesso de autoritarismo, né, um excesso de força, mas você acha que virou notícia assim por conta da imprensa esquerda e do governo de esquerda? Tira um pouco dessa autoridade policial? Em relação a ser em relação à polícia... E defender mais os criminosos? Exato. Bem, eu não posso falar muito acerca de um assunto que não estou bem familiarizado, mas como cidadão eu sinto que os polícias vão para a rua com algum rancor e alguma tristeza, porque ninguém se levanta de manhã para ir fazer o seu trabalho, prender meia dúzia de criminosos e passado 1 hora o criminoso está cá fora. Está na rua novamente. Exatamente, portanto, eu vou sempre defender a polícia, sempre, mesmo que por vezes estejam errados, porque isso acontece, as pessoas são humanas, não são máquinas, há erros, claramente, não se está a falar, obviamente, do caso do CEF em que há a morte de uma pessoa, isso para mim é ridículo, isso não é um erro, isso é praticamente um grande crime, ponto final, isso é homicídio, e praticamente acho que os tribunais em Portugal não são eficientes, não são eficazes e, portanto, acaba por acontecer um pouco fazer a lei na rua. Está errado, está.
raramente, mas eu acho que o problema não é digamos, que se vai resolver na polícia. A polícia faz o melhor que pode, tenta resolver, e eu sou sincero, eu se fosse polícia, por aquele dinheiro, não mexia. Eu acho que um dos fatores realmente é estar mal pago, né? A polícia de Portugal é muito mal paga. Eu penso que mereciam mais. E mais respeito. E sobretudo mais respeito, porque andar a prender pessoas para depois, basicamente, não terem o trabalho ser feito e não ter qualquer tipo de resultado, porque é isso que acontece. As pessoas são presas, podem ir para a esquadra, podem ser presentes a um juiz, mas coitado do indivíduo, vem de uma família. É sempre aqui em Portugal o que vinga é o coitadismo. Quanto mais tens, mais perna curta andas. Você se coloca como uma pessoa de ideologia de direita e liberal. Sim. Certo? Estou certo quanto a isso. Sim. E nós vivemos aqui no Seixal, no berço do comunismo. É verdade. E diante de um país, de um governo socialista. Tudo de esquerda aqui está à nossa volta. Exato. Como que você briga assim no seu dia a dia em relação aos acontecimentos? Porque isso acaba trazendo... Faz a tua gasolina, vai ficar mais cara agora, né? É verdade. Teu combustível vai ficar mais caro. Por conta de tanto assistencialismo que tem, de tantas comunidades que vivem do auxílio de governo, vai contra o teu pensamento, vai contra a tua forma de ver, vai contra a tua ideologia política. Claramente. Como viver assim? Qual é a tua raiva interior aí? É verdade. Então, o que eu estive a pensar até há um pouco tempo, eu fui mudando a minha postura política. Eu sou muito a favor do liberalismo e percebi que realmente, por exemplo, o estar a discutir política, atualmente muito raramente o faço e iria o fazer porque ouvi-te teu, mas é algo que eu já não entro em confronto, seja com familiares, seja com amigos, porque acho que é tempo perdido. Acho que do outro lado está sempre uma pessoa que vai ficar com aquela postura para sempre, que não vai mudar. Não vai mudar, e depois o que mais me choca é que resultados é que aquela pessoa tem. Porque falam, mas eu não vejo resultados. Não empregam ninguém, não geram riqueza, não criam valor. Mas são os primeiros a comer do capitalismo. Sempre. Parece... Sabe quando você vai ao galinheiro, mandar assim um bocado de milho e as galinhas vão todas? Sim. É como eu vejo as pessoas de esquerda generalizando. Atenção, acho que são pessoas inteligentes. Isso é pesado, isso é forte. Têm a capacidade digamos, de inteligência, de raciocínio, mas depois, num ponto da discussão, ficam sempre muito chateados. Sempre, mas são quase todos iguais. Ficam sempre chateados e começam-te a chamar de direitolas, o liberal, o não sei quantos. E a gente pensa, tudo bem, podes chamar isso, estás à vontade, mas vamos falar de coisas a sério, resultados, dá-me resultados, diz-me um país de esquerda que tu disseste, eu gostava de viver ali. E há pouco tempo ainda estive a dizer a Nova Zelândia. Eu não conheço muito, mas vou querer aprofundar mais o meu conhecimento na Nova Zelândia, porque pelos vistos tem um governo de esquerda. Acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade. Está dando certo. Exatamente, e eu sou o primeiro a dizer, calma lá, não somos todos iguais, e não somos. Eu acredito que as ideias de esquerda são boas, corretamente. Há pessoas de esquerda muito inteligentes, mesmo em Portugal, basta ver. Há esquerdas diferentes umas das outras, sem dúvida, porque depois aí entra o choque da cultura, da sociedade, dos hábitos, tudo bem. Mas acho que em Portugal, tu criares a riqueza, tu és mal visto. Nunca podes ter dinheiro. Nunca. Ou porque vem da droga. Ou porque vendeu. Ou porque vem de famílias boas. Nunca. Tu criares riqueza em Portugal é sempre mal visto. É tudo caro. O português uma coisa é caro. Tudo caro. É tudo caro. Mas não é porque ganha pouco? Exatamente. Sim, exatamente. É para quem ganha. E é uma coisa que eu às pessoas próximas tento pôr e tento aprender, e sou muito influenciado por conhecimento do Brasil, que é, as coisas não são caras, nós é que não temos poder de compra, e é isso que as pessoas não entendem, porque o caro para mim pode ser não poder comprar um carro de mar, um carro de luxo, digamos um Porsche, mas ele não é caro, eu é que não tenho dinheiro. Uma casa de 300 mil não é cara, tu é que não tens dinheiro. E aí é que começa, portanto eu comecei a perceber, não, eu não vou andar aqui a discutir porque está-me a tirar a energia interior, está-me a tirar aquela
caramba, eu quero ter energia para criar coisas, para fazer coisas. Eu não quero perder E 2 horas do meu dia no Facebook a discutir palermices com um indivíduo que defende que é assim assado. E que não vai mudar. Não vai mudar. Eu Na tua família tem muita gente de esquerda que você já teve não digo atritos? pessoas de esquerda, mas tem pensamentos que eu podia dizer, não, tu claramente és de esquerda. Tem, mas eu respeito, eu respeito, mas não acho, não concordo e tento até, digamos, afastar-me, não da pessoa, mas digamos, daquele jeito de pensar que me leve a, não digo a pensar de igual, mas que me pode perturbar a minha mente. Eu ou estou rodeado de boas energias e pensamentos de criação e de riqueza, ou então eu fujo. Acaba perdendo muito tempo e energia em coisas que não vão mudar. Exatamente. E em pessoas que não tu, para criares algo, tu precisas de muita energia. Seja o que for, seja algo pequeno, seja algo grande. Se quiseres montar uma pizzaria, se quiseres montar um negócio teu, se quiseres até, não digo seres empreendedor, mas se quiseres ir trabalhar e servires melhor, tu precisas de energia. Eu percebi muita, apesar de a colonização portuguesa no Brasil já ter acontecido já tantos e tantos, centenas de anos. Verdade. E depois o Brasil ter tido tanta mistura de povos, eu morando aqui há quase 4 anos, eu percebo que, apesar dessa distância em anos, há muita proximidade em diversas coisas. Na política, no futebol, nas tradições, na cultura. Apesar de tantos anos ter se passado, Portugal deixou uma marca tão forte no brasileiro em relação a esses temas. A corrupção, ia falar disso. Ao futebol, ao amor ao futebol, a essa polaridade política também existe no Brasil, mas eu penso que a esquerda do Brasil é um pouco mais nojenta, um pouco mais suja. É uma esquerda mais baixa. Eles jogam muito baixo. Mas eu vejo e falo, puta merda, como Portugal deixou... Agora eu entendo porque o Brasil é assim. Agora eu entendo porque brasileiro pensa dessa forma e outros pensam dessa. É realmente ser pai... Cruzam-se. É realmente ser pai de um povo. Os portugueses é pai daquele povo e a gente só repete o que a gente vê, da onde a gente é criado. É claro que há exceções, o Brasil é muito grande, né? No Brasil nós estamos falando de quase 220 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente, é um número indomável, não dá para domar, não dá para controlar, não dá para administrar. Brasil, mas... Não dá para administrar, é muito... Eu acho que é perca de tempo, eu acho que sim, enquanto não fizer, talvez ali dar um pouco mais de poder para cada estado fazer e acontecer, para que... Cada estado cuide do seu povo, uma pessoa só, um congresso só, cuidar de um país tão grande daquele jeito. É uma perca de tempo, totalmente. Eu acho que não. Eu acho que só iria falar de política aqui porque iria querer passar a minha ideia a quem nos escuta. Sim. E pudesse pensar, não, identifico-me com aquela pessoa e vou seguir aquelas dicas que ele me está a dar, porque eu também aprendi isso, eu também comentava política. Eu perdi o meu precioso tempo, que é o mais bem precioso que tu tens, é o tempo. Porque o dinheiro é... vai e volta. Exatamente. O tempo nunca mais volta. O tempo não, o tempo está ali marcado, cada segundo. E eu estar a perder para mudar uma pessoa, tu nunca vais mudar uma pessoa, ponto. Nem nunca vais mudar um país. O Brasil não vai mudar, ponto final. Não tem jeito. Portugal não vai mudar. Pode às vezes ter um alto, pode às vezes ter um baixo, depende de quem lá esteja, mas seja de direita, seja de esquerda. Eu também prefiro ideais de direita, mas eu sei que a direita em Portugal é um nojo. É um nojo completo, nem vale a pena. Aquilo já nem é direita, aquilo é uma Chimolândia de lampecus que anda para ali. E vê-se os resultados. E eu não concordo com isso. Eu pensei, eu não sou, primeiro não sou de país nenhum, não me considero português nem de nacionalidade. Você não se considera português. Não. Outro dia nós estávamos falando sobre isso. Você, na primeira oportunidade, negaria a tua cidadania? Sim, claramente. Porquê? Porque não? Porque que eu tenho de ser de um certo país? Ok, falo, gosto dos costumes, mas eu já vivi na Madeira, mas, por exemplo... Pois bem, fala da Madeira. O que você fez lá?
Só morou? Só morei, estive lá a estudar, é uma bela ilha, tem pessoas fantásticas, acho que a ilha, lá está, é uma comunidade também, Sim. devido ao... tem costumes muito próprios também. Até o sotaque muda, né? Até o sotaque muda, sotaque. exatamente. E no outro dia estava a pensar, caramba, eu estive lá a viver, será que eu estou preocupado com a vida lá? Vou ser sincero, não estou. Tenho lá a minha irmã a viver, mas eu não estou preocupado com as eleições de lá, se ganha o PSD, se ganha o PS. Estou preocupado aqui com as eleições do Seixal. Porquê? Espero daqui a 10 anos estar a beber água de coco no Dubai, vou estar preocupado. Vou ser sincero, não vou ser hipócrita, não me faz confusão. Portugal está assim, está assado. Os portugueses têm oportunidade de mudar. Ainda estamos numa democracia. E votam sempre nos mesmos, quase. Agora as coisas estão a mudar, mas é sempre igual. É só o início da mudança, ainda demora muito tempo. E agora esta questão da vacinação é mais uma prova. Fura filas, a questão da má gestão, bem, enfim, já estamos a entrar na questão de comentar a política. Não vais mudar nada, muda-te a ti primeiro, muda-te a ti, não vale a pena. Queres mudar um país ou quem está perto disso, tu não mudas. Que resultados? É que tu podes ter autoridade para falar mais tarde, eu mudei e criei isto e fiz isto. Sim. E só não faço mais porque o meu país mete limites, seja de regulamentação, seja de fiscal, perseguição fiscal. Acho que tem muito Estado aqui, muito Estado. O Estado se intromete muito na vida das pessoas. Completamente. Acho que o Estado português é o falso pai, é o paternalista que é aquele pai, digamos assim, quando tu precisas dele, não aparece. Mas quando não... Foi comprar um cigarro. É, exatamente. Não voltou. E ajuda de uma falsa maneira, digamos assim. Quer-te dependente dele. É aquele pai que tu dizes que vais sair de casa, vais-te fazer à vida e ele diz, olha, não te vou ajudar com um tusto. E sais agora já não entras mais. Não é aquele pai que te dá um empurrão e digamos, não, força, estou aqui para te apoiar, estamos juntos e não tenhas preocupação, sai que isto não... Leva a mal se tu fizeres alguma coisa. É muito porque te quer na mão, quer-te... que só podes vingar se estiver na mão. Portanto, a primeira dica que eu dou a uma pessoa que venha de fora é nunca dependas do Estado. Nunca, porque o Estado não quer saber de ti. E basta olhar para situações de pessoas. E já agora que estamos aqui no Conselho do Seixal, que é comunista há não sei quantos anos, é uma vergonha o bairro da Jamaica existir. É uma vergonha. Já tive colegas da escola dali, já lá entrei. Não é só visto de fora, já vivi nas traseiras dele. O meu terraço dava diretamente para o bairro. Pá, nenhum ser humano deve viver assim. Não temos fotos aqui, mas se mostrássemos a imagem do bairro da Jamaica para os brasileiros, falar, isso é Brasil. Isso jamais teria um lugar desse na... Tudo bem que é pequeno, é um lugar pequeno. Mas quantas Jamaicas é que não existem parecidas em Lisboa? Muitas. Estão aos poucos a serem realmente reabilitados, é verdade, mas aquilo não devia existir. Não devia. Seja um governo de esquerda, um governo de direita, um governo de centro, não interessa. Aquilo não devia existir. O ponto final, a falta de condições, digamos, de água, de luz, de saneamento, o mínimo. Exatamente, o mínimo de sobrevivência, aquilo não existe. E agora pergunta, achas que a política te vai mudar alguma coisa, seja liberal, seja de esquerda ou de direita? Não, tu é que tens que mudar por ti, tu tens que agarrar as tuas coisas e pensar, não quero viver aqui. Me fez lembrar de um influencer que eu sigo, Ícaro de Carvalho, ele era muito frequente na internet em debate político. E que ele pensava isso, que ele pensava aquilo, e quando ele entendeu isso que você está falando, ele falou, poxa, não vale a pena, é muita perca de tempo. Então ele passou a ter o segundo lema na vida dele. A minha pátria é minha família. Mais nada. E ponto. Pronto. Então ele é responsável por ele é responsável por gerir e cuidar da família dele. E acabou, esse é o mundo dele, essa é a realidade dele agora. E a partir desse momento, Concordo. ele enriqueceu. A partir desse momento, quando ele começou a focar no que realmente interessava, em colocar energia e tempo naquilo, na empresa dele, pronto, ele fluiu. E tem resultados. Eu posso dizer, eu deixei-me de interessar por isto, desinteressar-me, salvo seja, de perder tanto tempo com isto, focar-me em outras coisas,
e gerar resultados noutras coisas. Se ele deve gostar de comentar política, eu acredito que sim. Porque é um assunto interessante. Exatamente. O que não é interessante é... Está sempre a bater na mesma tecla. Exatamente. E pensar que o mundo vai mudar. Porque as pessoas, não, esta pessoa tem razão, eu vou mudar, as pessoas não. Vai ser uma pequena percentagem. Muito mais facilmente num podcast que tu consegues, portanto, chegar a milhões de pessoas. Basta teres internet, né? Pessoas na China, no Japão, desde que pode haver um maluco português ou brasileiro vá qualquer e ouvir estas palavras, do que estares ali no Facebook, às vezes em conversas privadas, até entre os dois, ou no café. Não vai levar a lado nenhum, não vai. Tu é que mudes, sejas um indivíduo de esquerda, de direita, de centro, excelente, não me interessa. E ontem nós percebemos isso no nosso dia a dia ali, quando eu tava gravando com a minha irmã e com o Robson falando sobre... E vocês no grupo falando sobre esse tema. Sim. Quando eu voltei pro grupo, eu falei, o que aconteceu aqui, gente? Vocês estão... Meus dois convidados estão brigando. E aí o Maurício desistiu de vir e falou, com o Igor eu não vou debater com o Igor, porque o Igor é isso, o Igor é aquilo. E eu falei, bem, foi mais uma demonstração de que a política, assim como outros temas, a política, futebol e religião, são 3 assuntos muito bons de se falar. Mas divide muitas pessoas. Sim, divide muitas pessoas. Se você não tiver uma maturidade e entender a posição do seu interlocutor, você, em vez de você se aproximar e sermos nós um time, fazermos de nós um time contra os verdadeiros inimigos, né, que estão no poder, que estão no governo, acaba polarizando o povo e fazendo... enfraquecer cada vez mais, porque eu e você temos uma força, mas você é mais fraco sozinho e eu sou mais fraco sozinho. Então, a política, a religião e o futebol... Falando em futebol, você é esportinguista. Sou. Como se diz aqui? Sportinguista? Sportinguista. Quem torce pro esporte. É verdade. Odeio por ser verde e branco. Eu como corintiano, eu não torceria. Mas tá indo bem esse ano. Tá indo bem. Tá indo bem e eu por acaso já fui mais, digamos, ligado ao clube. Ao futebol. Sim, seguia. Era de torcida? Sim, cheguei a participar, exatamente. Ou seja, lá chamam torcida organizada, nós cá é escolares, digamos assim. Sim, gosto muito. Digamos, eu nunca gostei de futebol. Acho que as claques para mim é um mundo. O mundo ultra vem de Itália, digamos assim. Nós seguimos mais pela inspiração italiana do que propriamente a de Inglaterra ou até as sul-americanas. Se bem que agora já há uma fusão um bocadinho de tudo, mas as claques cá em meados dos anos 80, 90 foi realmente pelos italianos. Acho que é um estilo de vida, acho que fazes uma rede de contacto gigante, apanhas todo o tipo de pessoas. Mais uma vez, política, também há confronto, política nas claques. Não quero entrar por aí, até porque já sei um bocadinho desse mundo. Agora sou um outsider, sou aquela pessoa que só vai ao estádio para ver mesmo a bancada. Eu não me interesso minimamente por futebol. Se for assistir, não fica lá no meio da torcida mais. Gosto da torcida e se for assistir é só mesmo lá no meio da torcida. No meio da torcida. Eu não me importo o que é que se passa em parte no campo, porque para mim o espetáculo é ali. É ali nos claramente, fogos, nas bandeiras. Foi isso que marcou a minha adolescência e portanto é isso que realmente a malta, uns são skaters, outros são surfistas e a minha cena sempre foram claques, sempre. Nunca tentei, digamos, querer, ou seja, eu gostava daquilo, mas nunca tentei tirar dali protagonismo ou tentar fazer daquilo vida como principal rival é o Benfica. É o Benfica. Sim, eu vejo você com o nosso querido amigo José. É verdade. Ali, horas e horas falando, não sei o que. Mas hoje em dia não sinto dor. Eu sei para quem já pertenceu a uma claque, digamos, sinta, este gajo, caramba, então era... Não, já não sinto dor. Não sinto dor nem pela política, como estava a dizer, pelo país, nem pelo futebol, porque
realmente... Que cai na mesma questão de você focar a tua energia e o teu tempo para o que realmente interessa. Gostava de criar alguma coisa e então foi a partir daí que eu comecei a desligar-me de tudo. Das claques e do Sporting foi quando entrei na faculdade, Sim. comecei a estudar e então ia desligando, seguia um jogo ao outro. Agora, pelo Sporting ser campeão, não me sinto minimamente... Fico contente, obviamente. Talvez será campeão esse ano, mas se não fosse também... Exatamente, não sou daqueles de agora que está bem vou seguir, não sou, já festejei, sou capaz de aparecer num jogo ou outro, já tentei fazer um negócio também ligado a futebol, mas depois percebi, não, isto aqui vai mexer com imagens do clube, estava a tentar fazer uma marca só com um vestuário antigo do Sporting, consegui marcar uma reunião com o Sporting, mas depois houve ali qualquer coisa que me disse não, isto não é escalável, isto não vai dar e o Sporting rapidamente me pode tirar a ideia, mas espero que tenha servido ao menos alguma inspiração. Acho que o Sporting tem equipamentos muito bonitos, mas antigos, devia ter mais escolha e portanto acho que andam a fazer agora um bom trabalho. E acabou por não suceder e é como eu disse, eu tenho uma mão cheia de negócios espalhados. Esse aí não foi muito longe também, não perdi muito, só foi tempo. Mas aprendeu. Mas aprendi, sim. O Sporting é o segundo ou terceiro maior torcida daqui? Primeiro o Benfica. Eu acho que é um bocadinho difícil de falar em números. Não sei se é o Sport ou se é o... Até injusto porque Porto. Também há os outros clubes que não têm tantos adeptos, mas falando assim um bocadinho de... Já não estou, digamos, com muito conhecimento atual, Sim. Mas lembro-me que na altura eu acho que os adeptos do Guimarães são espetaculares. Sim. Também já conheci alguns da Fúria Azul, também gosto. Fúria Azul são do Porto? Não, são do Belenenses. São do Belenenses e Boa Vista, claramente, Panteras Negras, acho que são um grande marco a nível nacional, digamos, de ultras, são bons. Eles estiveram nos escalões inferiores e seguiam a equipa para todo o lado. Acho que quantidade não é qualidade. Obviamente que sendo as três maiores equipas vão ter muito mais adeptos e a torcida vai ser... Aliás, a torcida até vai ter, cá diz claro que vai ter muito mais sócios se o clube tiver em altas, mas claramente. Nós temos essa questão de qualidade e quantidade nós temos no Brasil em relação ao Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, mas em relação a... Mas são torcedores que jamais viram o Flamengo passar na frente, jamais foram ao estádio, jamais... Então, eles são os maiores, mas não são os maiores em show. Talvez e também em presença, em estar ali, acompanhando mesmo do Rio Grande do Sul, do Grêmio, eu já reparei que sim, há muita paixão ali. Há muita paixão. O Maurício vem no sábado para falar um pouco sobre... Vem ele e um colorado. Vem ele e um torcedor do Internacional, que são os dois são rivais do Rio Grande do Sul. Um dos maiores clássicos do Brasil é o Grenal, né? O Grêmio e Inter. E sábado eles estarão falando aqui sobre futebol, sobre a vida deles aqui em Portugal, mas com foco no futebol. É um dos maiores clássicos que temos lá. E realmente é uma torcida apaixonante. A do Grêmio é uma torcida muito, muito fanática, né? Assim como a do Corinthians. A torcida do Flamengo do Rio de Janeiro, sim, que é a torcida que está acompanhando o clube de verdade, assim, que é onde nasceu. Mas bem, eu vejo esse amor pelo futebol e amor pelas torcidas organizadas também aqui em Portugal. É claro que o futebol português não é um dos principais campeonatos do mundo, aquilo que todo mundo para olhar, né? Mas ainda assim há muita rivalidade aqui dentro. Sim, sobretudo entre Benfica, Porto, Sporting, Guimarães também, Braga também. Braga, eu fui no estádio do Braga, é um estádio muito bonitinho. Sim, digamos que são estes. O Boa Vista já houve, mas também agora estão com o menor número de adeptos, lá está, é aquilo que eu estava a referir quando estão em grande. Mas são clubes de enorme respeito e a massa associativa é boa. Falta-nos o quê? Somos muito pelos três clubes e contra mim falo, que sou do Sporting e portanto
Isso em Itália é algo que não acontece, eles também são mais milhões, mas cá não há aquela questão de apoiar o clube da terra. E contra mim, sou o primeiro a achar que isso é bastante de educação. Por exemplo, eu acho que era bastante melhor a gente ir a um estádio e ver os adeptos locais, conviver com os adeptos locais no sentido Sim. de perceber como é que eles fazem, digamos, a festa, digamos, toda aquela essência do futebol. E cá não, cá é muito dividido. Às vezes vamos a jogos que os adeptos da equipa, da casa, são meia dúzia. E é chato, não vou dizer que não é uma coisa boa, mas pronto. É a torcida do Santos no Brasil. Pequenininha. Mas bem, essa tua proximidade com nós, com brasileiros, em alguns momentos eu te peguei elogiando a forma de brasileiro empreender, a forma de brasileiro ver as coisas, a forma que o brasileiro tem a facilidade em se desenrascar, né? Afinal de contas, estamos aqui do outro lado do mundo, longe da nossa terra natal. A gente precisa mesmo ter que se reinventar. E eu vi que você se atraiu com isso. Algumas vezes eu te peguei fazendo elogios conosco e eu fiquei muito feliz também. Sim, porque eu acho que é um insulto positivo um brasileiro chegar a Portugal, montar um negócio e o português que tem tudo aqui não o fazer. Quando eu digo insulto positivo é aquele beliscão de então, tens todas as condições, tens as menos condições que eu, porque ceder a crédito, se bem que eu também não acho que para certos tipos de negócios não é necessário, mas trespasse, documentação, ou seja, a pessoa já cá vem para Portugal já com, digamos, com dificuldades burocráticas e financeiras e monta e faz. E agora a última que eu tenho visto a crescer bastante já foi a parte da restauração, da malta a vender coxinhas, da malta a vender docinhos, de vender esfias, mas a última que eu estou a ver são oficinas. Sim. Nunca se viu tanta oficina de moto a crescer, brasileiro. Porque viu que era uma carência aqui. Exatamente. Quando nós começamos, se o Félix fosse falar com português, epá, não, se precisas disto, eu vejo brasileiro a começar a oficina numa garagem. Na calçada. Porra! Eu já vi um amigo trocar o óleo, falou, preciso trocar o óleo e tal. E não estava uma chuva muito forte, mas estava chovendo um chuvisco. Ele com um guarda-chuva e trocando o óleo ali. Pronto, é isso. Para ganhar 10, 15 euros. Exato, é um belisco, é uma necessidade. Porquê? Porque não tem o papá Estado a dar o subsídio, sim. Não tem, digamos, aquela proteção de viver na casa dos pais, sim. Porque também há aqui muita pessoa que já devia ter algum juízo, malta de 20 para cima, que deviam sair da casa dos pais. Ponto final. Eu percebi mesmo essa diferença. Quando eu tinha alguma ideia de negócio, alguma ideia de que poderia dar certo aqui e tentava compartilhar com algum português, eu sentia essa resistência. Eu sentia não, mas tem que ver. Tem que não sei o que lá da Câmara, tem que ser não sei o que lá das leis e tal. Eu falei, no papel ele tem razão. No papel tem que o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é sobreviver, o negócio é pôr comida no prato. É isso mesmo, Portugal tem regra para tudo. Portugal tem regra para tudo. É bom até. É bom, mas se não a metes em prática e se nem permites que a economia realmente seja positiva, faz com que a economia vá para... É um monte de papéis, com regras, com coisas, mas que em parte nem consegues pôr em prática. Uma coisa que eu não entendo, eu vim de São Paulo. O Brasil é muito grande e cada estado tem a tua dinâmica. Eu vim de São Paulo que tem uma dinâmica de loucura, o comércio nunca fecha, a cidade nunca dorme, tudo funciona e tudo chega primeiro lá. Nova Iorque do Brasil. Mais ou menos isso. Então, agora não muito, mas quando eu cheguei em Portugal e você precisava de algum serviço e você falava, poxa, vou almoçar, meio-dia eu vou almoçar e vou lá. Chegava lá meio-dia e meia, 1h, admirava-me estar fechado também pro almoço. Falei, como que vocês fecham pro almoço? Como que... Não existe isso em São Paulo, sabe? Fechar pro almoço não existe. Ou você
tá ali 2 funcionários, um almoça em um horário, outro almoça em outro, mas a porta sempre vai estar aberta. Ou se é uma única pessoa, a pessoa está lá dentro, atrás do balcão, comendo e atendendo ao mesmo tempo, sabe? Claro, mas isso o mais importante é ter as suas portas abertas e atender a todo mundo, a todo momento. Então, aí depois a gente teve que se acostumar, falar, não, da meio-dia até umas 3 da tarde, dificilmente você vai encontrar as coisas abertas. Ou você resolve as coisas pela manhã, ou você resolve as coisas no fim da tarde. Eu não sei, mas acho que isso movimentaria milhares e milhares de centenas de euros se não fechasse. Então isso eu estou falando só um pontinho, uma vírgula do que é todo essa questão de prestação de serviço, de comércio e de indústria de Portugal. Eu acho que poderia dar mais, eu acho que poderia produzir mais, né? Poderia ganhar muito mais. Abrir uma hora mais cedo, fechar uma hora mais tarde e não fechar no almoço nunca. Às vezes você está aqui, tem um mercadinho perto de casa que fala, puxa, agora eu preciso lavar a louça do almoço. Acabou meu detergente, por exemplo. Vou ali embaixo, está fechado. Está fechado. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal fecha mesmo, né? É uma característica não só acho que de Portugal, mas acho que eu conheci alguns outros países aqui, eu vi que eles vivem uma vida mais tranquila do que lá na América. Uma vida mais pacata, uma vida... Não, a gente não precisa de tanto dinheiro assim. A gente não precisa ganhar tanto. E eu acho isso... pela qualidade, quando você olha pelo lado de qualidade de vida, e se você quiser romantizar as coisas, ótimo, é bonito. Mas, como capitalista que sou, e como vim de uma cidade tão doida e tão comercial como São Paulo, eu já fico, não, isso não pode acontecer. É o seguinte, o dinheiro não é tudo na vida, ponto. E aqui a questão é, se quem não o tem, também não se pode queixar que não o tem. Aqui a questão é o queixar-se, e isso faz mais confusão, porque se a pessoa disser, não, recebo X, mas sou feliz, perfeito, ninguém tem de ser feliz com aquilo que os outros pensam ou sonham. Sim. Mas realmente o que me faz mais confusão é a questão das pessoas quererem alcançar algo com aquela fórmula. E é exatamente isso que estávamos a falar. É o trabalhar das 9 às 6. Mas toda a gente tem de ser empreendedora. Não, claramente que não. Mas tu tens de acrescentar valor, tu tens de fazer alguma coisa por ti. Em vez de estás a ver o Big Brother à noite, vai ler um livro. Sim. Melhor, não lês um livro, que isso já não se faz. Escuta um livro enquanto vais passear o cão. Escuta 1, escuta 2, escuta 3 e quando chegas a casa produz alguma coisa, faz alguma coisa, mas isto é um estilo de vida. Sim. Não pode ser contabilizado com o tempo. Agregar valor a um negócio tem de ser um estilo de vida. E é isso que as pessoas não entendem. Querem que trabalhar das 9 às 6, eu também entendo. Se for um cargo público ainda é melhor, porque é só chegar ali, muitas nem levam trabalho para casa. E fechou. Eu acho que isso é errado, eu acho que isso é completamente errado, porque a nossa economia não dá para isso. E mais uma vez, tu não vais mudar a forma do teu país, tu não podes chegar lá e alterar leis de um dia para a noite, e nem o povo está preparado para isso. Eu acredito que Portugal não esteja preparado para ser liberal. Porque é uma questão de geração, é uma questão de cultura, é uma questão de comportamento e de maneira de pensar. Ensinaram-te a pensar assim, ensinaram-te a ir para a faculdade, que ias para a faculdade, que estudavas e depois ias ter um bom emprego, mas a faculdade hoje em dia já não chega, então vais ter que tirar um mestrado, mas já não sei quantos a tirar mestrado, então tens de tirar um doutoramento. E depois olhas para o teu currículo, és um gajo, deixa eu lá ver o que é que eu sei fazer. Tive 10 anos na faculdade, pois é, e já trabalhaste? O tempo passou, chegou aos teus 40, 50 anos. Ridículo. E aí acabou. Portanto, eu queria deixar aqui algumas dicas que eu considero que eu estou a tentá-las seguir. Não tenho para já uma grande autoridade para falar delas, mas realmente penso que vou conseguir bons resultados, que é, a nível de educação, se não tens dinheiro para ir para uma universidade, seja brasileiro, seja angolano, seja português, não me interessa, falo para todas as nacionalidades, se não tens dinheiro, não vais. Não vais, porque é ridículo queres ir para a faculdade, perder 3, 4 anos da tua vida com o dinheiro, muito supostamente, dos teus pais, para rigorosamente aprenderes algo que podes aprender com um curso no
no computador. A O internet YouTube hoje está tem muito. carregado de coisas gratuitas, carregado de conteúdo. Podes pagar por cursos de um nível superior e obviamente que eu estou a tirar exceções. Não estou a dizer para um médico ir aprender a exercer no YouTube. Acho que também é preciso pensar aqui um bocadinho. Mas, por exemplo, marketing e publicidade. Eu se soubesse o que sei, hoje nunca teria gasto 1 cêntimo, nem 1 segundo a ir para a faculdade. Porque Não teria feito. Não o teria feito. Sociologia, psicologia tens que ir porque precisas de entrar na ordem, enfermeiro também, óbvio. Engenharia, há certas exceções. Mas também há muito curso que eu apagaria, sou sincero, eu apagaria. Como não posso apagar, prefiro nem lá pôr os pés. Agora, gestão, criar isto, um curso que eu acho ridículo, marketing digital. Marketing digital? Eu tive colegas tipo a pagarem mestrado por marketing digital. O que é que elas criaram? Está tudo aí. Está tudo aí e não produzem nada. O que o problema é produzir. Também dizem, sou arquiteto, tudo bem, mas vais ter que começar a produzir, vais ter que começar a ter currículo, a ir para aqui e para ali. Nem que seja de borla, não me interessa. Eu quero olhar para o teu currículo, quero ver, eu já criei isto e já criei aquilo e participei nisto. Sim. E tive junto com este e com aquele boas empresas. Aí sim. Falando nisso, você já iniciou um projeto, falamos no outro dia sobre pizzas. Exatamente. E você está estudando o mundo de pizzas, estudando tudo através da internet. A gastronomia italiana. Sim. E como que está isso? Ainda está meio, digamos, está a avançar todos os dias estou lá, mas ainda não comecei as vendas a sério porque ainda não cheguei ao produto que quero. É algo difícil, sou sincero, é algo difícil. Para fazer bem feito é sim, difícil. É difícil. Porque tem muita gente abrindo pizzaria toda semana. Certo, mas sempre as mesmas tipo de pizzas. Jeito, né? Sempre aquele tipo de pizzas, sempre aquele tipo de... E qual é a diferença dessas que abrem nesse mesmo estilo de pizza para que você quer, aonde você quer chegar? Portanto, a começar logo pela massa. Acho que o tipo de massa, para mim, numa pizza tem de ser uma massa leve, de longa fermentação. Óbvio, um tipo que quer abrir uma pizzaria por dinheiro, não se vai pôr numa massa de longa fermentação. Porque é tempo, é dedicação que tu tens que tirar de ti. Quando fala longa fermentação, eu ouvi falar que são 72 horas, mais ou menos. O mínimo é 24. Mínimo 24. Há uns que fazem 48, 36, 72. Isso depende. É difícil porque você tem que mensurar o tanto de massa que vai fazer para o quanto de massa vai vender daqui a 3 dias, pelo menos. Pois há pequenos truques que eu ainda não tenho conhecimento de como é que podes, digamos... mas nesse tipo de pizzarias, tu podes, imagina, eu vou contigo pedir uma pizza, a minha pode ser uma massa mais recente e a tua, calhar, ser do lote da massa mais antiga, digamos assim. Sim. Não é uma pizza como a Domino's, tu pedes e vem tipo padrão. Não é. Não vai ser igual, nenhuma pizza vai ser extremamente igual, digamos assim, em termos do tamanho da borda. Elas têm um padrão, óbvio, mas dentro daquele padrão há algumas diferenças. E é difícil, é preciso conhecimento. É a mesma coisa que abrir uma padaria normal, que é aquele pão, digamos, industrial, ou abrires, como tu conheces bem, a Gleba, que é uma padaria com um tipo de pão... É totalmente diferente. É exatamente isso. Porquê? Porque não há, ou há poucas padarias, digamos, com um conceito mais trabalhado e acrescentar valor. É aquilo que eu estava a dizer. Quem quer lucro faz uma coisa simples. Sim. Quem quer acrescentar valor tenta então estudar, pôr em prática e chegar a um produto que o seu cliente tem uma experiência. Exatamente. Não é só vou ali almoçar. O meu caminho é uma maratona, não é uma prova rápida de chegar ao primeiro lugar. É uma maratona, é um conhecimento. Eu não estou preocupado, obviamente, com o que faz falta e eu preciso pagar contas, mas não é uma questão de hoje para amanhã eu tenho que faturar isto, porque isso não existe. Num bom trabalho, e para quem não é profissional, eu comecei isto por brincadeira, digamos assim, por gosto. Eu vou pensar... Começou em casa mesmo, comprar um forninho lá e comecei a fazer. Com o mínimo possível. E é isso que eu gostava de transmitir às pessoas.
tu consegues quase tudo por ti, tirando aquelas exceções que nós falámos de médico, de algo muito mais técnico e que envolve outro tipo de questões. Mas eu acho que tu consegues, tu se quiseres ser um mecânico consegues, tu se quiseres ser um piloto vais conseguir. Há coisas mais difíceis, há coisas mais fáceis, tudo bem. Eu próprio tentei ser mecânico de motas, ninguém me deu a mão, ninguém. Não havia curso. Tempo é verdade, teve um tempo que eu não havia curso. Falei, estou estudando mecânica de moto, mas estava aprendendo na internet, não tinha um curso, mano. Não há. Cá em Portugal não há. Acho que há um rapaz, o Fabrício, ali para os lados de Lisboa, que tem um curso, mas na altura já tinha fechado as vagas. E em nível do Estado também patrocina, digamos, o Estado paga uma escola, digamos, exatamente, e é custo zero e podes ir lá, só que uma coisa muito lenta mesmo. E deve ser muito superficial também, porque eu acredito que sim. O que eu acredito de mecânica, o aprendizado de mecânica eu acho que é chegar numa mecânica qualquer e falar, quero trabalhar um mês com você para aprender. Eu acho que esse um mês é mais valioso e mais aprendizado do que qualquer cursinho que você for. Sim, não dá. Eu acho que tem que ser na prática. Mecânica eu acho que tem que ser na prática. O problema é que ninguém dá mão. Não tem experiência, então não quero perder tempo contigo. Não te vou estar a explicar para depois abrires uma ao lado da minha. É sempre assim, sempre. O medo da concorrência. Isso é outro mal português. Medo da concorrência. O brasileiro partilha tudo. Tu escreves qualquer coisa, como fazer bolas de ping-pong. Está no YouTube. O brasileiro já fez bolas de ping-pong, de certeza. Sim, eu percebi que eu posso falar do meu povo, posso falar da minha galera. Quando o brasileiro ele se dá para fazer algo, ele faz muito bem feito. Eu concordo. Eu ouvi o pessoal de pinturas de automóveis aqui gostam de trabalhar com brasileiros, mecânicos gostam de trabalhar com brasileiros. Outro dia eu ouvi um rapaz que ele trabalha com deixa o carro ele limpa todo o carro, como é o nome? Estética automotiva. Trabalha com estética automotiva e ele gostava de trabalhar com brasileiro porque o brasileiro ele vai nos detalhes, ele faz as coisas com... Quando o brasileiro quer fazer bem feito, não tem pra ninguém. E conteúdo na internet, acho que nós somos o segundo país que mais que tem mais usuários na internet, que tem mais conteúdo na internet. Primeiro são os americanos e em seguida são os brasileiros. Para colocar ensino e conteúdo na internet, não tem pra ninguém. O brasileiro é muito bom. Tanto é que, assim, para você criar um podcast, para você aprender mexer com câmera, para você aprender iluminação, para você aprender tudo isso aqui, foi no YouTube que eu não fui para faculdade, não fui para lugar Exatamente. Nenhum. É no YouTube, é na internet, é em vlog que você fala, puxa, é assim. E aí você erra. Nós estamos iniciando um projeto, estamos aqui na 3ª gravação, claro. E eu posso ter errado em diversas coisas, enquadramento e foco. Mas isso gostaste? Mas aí eu tô cada vez melhorando, e um podcast atrás do outro melhorando. É pior o podcast bom, guardado numa pasta que nunca foi lançado, com ruim lançado, sempre. O português não entende isso. Está lançado, tem de ser perfeito. Isso não existe. Por isso é que nós não temos indústria grande, nós não temos marca de engenharia, deram cabo delas com a revolução. Nós não temos nada assim de... Temos bom vinho, tudo bem, temos cortiça, mas não temos assim uma marca forte, gigante. E países vizinhos têm. E porquê? Porque nós estamos sempre preocupados com o perfeccionismo passado. Esquece, isso não existe. A Uber, quando entrou em Portugal, era perfeita? Não era. Ela foi claramente. Óbvio. Qualquer marca. E é isso que eu gosto muito da inspiração brasileira. Porquê? Primeiro é o discurso. Não há cá... Digamos, são muito mais diretos. Em termos de comunicação são fortíssimos. Ponto. Eles dizem as coisas na cara e falam... Eles são didáticos, né? Exatamente, é autodidático e exatamente. Cá em Portugal sinto, falta-nos essa energia, essa tesão. Acho o português muito frouxo. Vais fazer isto. Tesão. Faz não sei o quê. Mas isso será que isso não der?
Mano, eu prefiro 1000 vezes se o gajo tem as 2 mãos cheias de coisas falhadas do que o gajo que sempre teve um emprego a receber 1000 euros e... Quando recebe 1000 euros. Exatamente, quando recebe 1000 euros, mas mesmo que fosse os 2000, ser um infeliz da porra e não... Quer dizer, e nunca conseguiu chegar a nenhum lado com medo que alguém o criticasse, que não desse certo. Qual é o problema de dar errado? Isso me fez lembrar de uma das anotações que você mandou sobre por que o português dá tão certo lá fora e não dá certo aqui dentro. Sobre porque ele tem mais garra lá fora, né? Porque o português também ele migra bastante, né? Muito. E migra muito para França, Suíça, Luxemburgo, para Inglaterra. E é bom. E quando eu vou nesses lugares, hoje, passeando por aqui, quando você passa em uma obra, o que você encontra? Brasileiros. Brasileiros na grande maioria. E quando você vai em Luxemburgo, na França, na Inglaterra, eu vi muitos portugueses lá na obra, trabalhando na obra. Sim, claramente. E claro, além da questão financeira, e bons, ótimos profissionais. Cá não são valorizados. Além da questão financeira, o que faz eles terem mais garra lá fora do que aqui dentro? Eu acho que é terem saído da bolha. Ainda há bocado estávamos a falar da casa dos pais, neste caso estava a referir à minha geração, Sim. não saem da bolha. E acredito que pessoas adultas, obviamente, já não vivem com os pais e vivem com os filhos e imigram. Alguns vão para lá novos, eu sei, mas também há muita malta já com os 30, 40 que imigram, muitos mesmo. Sim. E portanto, eu acredito que é o sair da bolha. É sair daquele círculo de amigos, que no final do trabalho até vai ao café, discutir banalidades. Uma vez ir ao café, discutir uma banalidade, tudo bem. Há malta que é diariamente. E tu parece que não te levas aquela energia. É um indivíduo que diz mal da mulher, é o outro que comenta que o outro é que anda bem, que tem um bom carro, que tem um bom apartamento, o futebol. Se ainda fosse para discutir o futuro, não, eu vou para ali, vou criar isto, vou criar aquilo. Eu fui para a Suíça, estive lá a trabalhar, aprendi isto. Quer dizer, antigamente as pessoas reuniam-se para trocar conhecimento e informação. E hoje em dia parece que é banalidades. É banalidades. E eu acho que o português lá fora vinga primeiro porque é bom, é valorizado e saiu da bolha que o seu país e que o seu grupo de familiares, de amigos e toda a questão política não o deixam produzir. Sim. Obviamente estou a generalizar, não consigo também enumerar assim nenhuma história, mas eu acredito que isso faz-te, quando vais lá para fora, faz correr atrás das coisas e tenhas que realmente produzir algo. Tenhas que mostrar um bom serviço, que sabes fazer isto, que sabes fazer aquilo, até para te respeitarem. Sim, até para te respeitarem. E acho que lá fora são mais exigentes do que os próprios patrões daqui de dentro. E cumprem, és valorizado, pagam-te isto, pagam-te aquilo e tu sentes que realmente tu tens valor. E aqui é como eu te disse, é tal esquerdice de se recebe 2000, se recebe 3000, isto agora. E outra questão que eu acho que realmente também se passa muito no Brasil, que eu já percebi, e que cá em Portugal ainda não chegou, é a questão de vendas cá, é uma coisa horrorosa. Vendas no sentido de vendas e não só. Seres um trabalhador liberal em Portugal, esquece. É recibos verdes, é os chamados recibos verdes, mesmo os verdadeiros. O Estado nesse ponto faz uma grande perseguição. Eu acredito nisso, porque descontam, se for preciso ainda mais, mas na altura das regalias não tem o mesmo tratamento. Sim. É muito mais fácil, o que eu quero dizer, é muito mais fácil tu trabalhares como uma entidade empregadora do que seres um autónomo. Exatamente. E tu sabes, falhas uma entrega disto, pimba, super multa. Falhas aquilo, outra multa. Mas estamos a falar de coisas que até deviam ser mais fáceis, porque quer dizer, a pessoa está a produzir, está a trabalhar. Claro. E isso leva ao quê? A fugir-se, à fuga fiscal. Outro dia li que os portugueses, essa carga tributária e essa forma do governo tratar os trabalhadores faz com que eles percam a ambição de ganhar mais. Dependência, mais uma vez.
perca a ambição de ganhar. Essa foi a frase. Nós perdemos a ambição de ganhar mais. Então, se você tem ali um salário de 800, 900 euros, você tem X carga tributária. Se você faz um bom papel, um bom trabalho, e o seu patrão amanhã fala, olha, você é um funcionário exemplar e eu vou te dar um aumento para 1.300 euros. Eles já ficam doidos e infelizes. Lá no Brasil ficaríamos satisfeitos, mas aqui eles ficam infelizes porque a carga tributária diante desses não compensa. Ele vai ter que pagar muito. Depois... No final do mês, vem pro bolso a mesma coisa. Sobe de escalão e aí ele fala, não, deixa assim mesmo. E essa mentalidade de deixa assim mesmo, deixa eu com meus 800 euros. Você já no Brasil usa uma boa expressão que é os 60, 40, 40, que é 60 anos a trabalhar, os 40 a receber, portanto é aquela questão de que tu trabalhas, descontas, mas só recebes a reforma e se houver uma parte... É ridículo. É uma coisa ridícula. É ridículo, sim. E portanto aqui eu não queria entrar muito nessa discussão de os impostos são bons, são maus. Por mim, desde que se fossem bem usados, eu já não me importaria. Mas mais uma vez temos o quê? Um país pobre, somos um país pobre, Portugal é uma camada de pobres, perrapados, que acabou de comprar uma companhia aérea com o meu dinheiro. O meu dinheiro aqui, está aqui a minha carteira. Para quê? Para que isso acontece? Expliquem-me. Porquê que Portugal foi comprar uma companhia aérea que dá prejuízo, que é uma confusão, só para dizer, eu acho que o português também tem isso, gosta muito de... Pode ser o gajo mais pobre, mas tem que estar ali com um bom carro, um bom fatiota. É o brasileiro. E é isso que me faz confusão. É isso que me faz confusão. Resgatar é algo que está morto, basta só mandar assim um fósforozinho, explode. É o melhor, exatamente. Obviamente que isto estamos a falar de uma imagem de algo figurativo, de que pegar nesse dinheiro, não, vamos criar riqueza, vamos elevar isto. Não pode. O português ser pobre é um dever, eu garanto. E isso dá para perceber com o quê? Com a geração mais antiga. Por exemplo, da minha avó. Eu entro muito em choque com a minha avó, apesar de ser uma mãe, para mim é mal muito, porque os outros é que têm dinheiro. O terreno dos outros é que vale dinheiro. O outro é que produz. O nosso é bom, mas o nosso não pode, porque isso... Ou seja, as pessoas têm medo de ser grandes. Nunca deves ter medo de ser grande. Nunca. E não estou a falar de dinheiro. Estou a dizer de ser grande, de ser bem sucedido em termos de família, em teres um bom casamento, em teres os filhos... bem, não é? Com saúde, claro. As pessoas têm sempre o receio, isto está a correr muito bem, isto vai acontecer aqui qualquer coisa que nos vai dar aqui um aperto, é melhor a gente preparar-se. Isso não existe. Na vida acontece sempre coisas positivas e coisas negativas. Sim. E tu tens que acordar de manhã todos os dias a pensar que vais produzir algo positivo. Ponto final. Não é uma questão de guerras nem nada disso, é uma questão de que tu tens mesmo de estar focado no essencial e excluires o que não te acrescenta valor, o que não é essencial na tua vida, como por exemplo estávamos a falar a questão da política e o que é melhor, o que é pior, mais vale mudar-te a ti. Mas eu queria acabar aqui só com isso que eu vi que você anotou alguns pensamentos seus e que não podemos deixar passar. O tempo é seu, o espaço é seu. Eu queria, portanto, dar aqui algumas dicas, por exemplo, a nível de habitação. Já vi que o brasileiro não tem muito esse problema a nível não se queixa tanto como o português, a nível que as rendas estejam caras. Sim. Mais uma vez referindo, as coisas não são caras, nós é que não temos dinheiro, é verdade, e acho que os jovens cada vez mais ficam na casa dos pais e talvez isso atrapalha muito. Eu não conheço nenhum jovem bem sucedido que viva com os pais aos 25, 26 anos, portanto eu acho que aí a partir dos 23 já... é complicado. Eu posso dizer que arrependo muito de não ter saído mais cedo, muito mesmo, era uma coisa que eu mudava na minha vida, no meu passado, porque eu cresci imenso e o sentir-se tens que ir atrás para pagar aquelas contas do final do mês já é um bom incentivo. A nível de economia, eu também acho que a nível
português tem que começar a perceber que realmente consegue fazer alguma coisa bem dentro do seu país, que não é preciso emigrar. É possível, sim. E acho que deve ir buscar inspiração a países de fora do que propriamente copiar o vizinho do lado. Aquele indivíduo abriu uma pizzaria, deixa-me lá ir a correr atrás, abriu uma pizzaria. O indivíduo abriu uma casa de frangos, quando já ali 30 na zona. E portanto eu acho que é inspiração. E há muita coisa que o Brasil tem que Portugal ainda não tem. E é isso que eu reparo. Ainda hoje estava a discutir com um amigo que o sushi em Portugal chegou em 2013, 2014. Já poderia haver algumas casas, mas digamos o boom, aquela situação de que as pessoas já saem para ir comer sushi, 2013, 2014, 2015. Sim. E quanto tempo já não estava em São Paulo, por exemplo? Desde o início dos anos 2000 já chegou A nível de Mas internet é somos fracos. o que eu te falei, eu vejo Lisboa como se fosse anos 90 de São Paulo, você acredita? Tanto na área comercial quanto na área tecnológica. Apesar de o Brasil ser tão mais novo que Portugal, Exato. tão mais novo, mas eu vejo que essas duas questões, a área tecnológica de Portugal e a área comercial de Portugal, de Lisboa, vamos dizer assim, que é a nossa capital, está há uns 10, 15, 20 anos atrasados em relação a São Paulo. Não em relação ao Brasil. Ao Brasil, isso é mas difícil, em relação exatamente. a São Paulo. São Paulo é impressionante. Você está em um ponto de ônibus ou você está... Mas a proximidade do Brasil com a América também acho que ajuda muito. Ajuda. Não é uma desculpa, nada disso. Talvez seja o estilo americano de ser, né? Mesmo o norte-americano ou o norte-americano ou no sul. O jeito americano de ser é um pouco mais avançado tecnologicamente. Mas o que eu quero dizer, quando você está ali em São Paulo em um ponto de ônibus que tenha o marketing, a publicidade daquele lugar, de alguma coisa, ou mesmo numa sala de espera de um consultório, de um dentista, de um psicólogo, e você vê está passando na TV ou na revista alguma tecnologia, está chegando tal tecnologia. Fala, olha, isso aqui é legal. Na semana seguinte você vê aquela tecnologia aplicada já no teu dia a dia. Em qualquer lugar, fala, putz, aquilo que eu li há 10, 15 dias atrás, olha onde já está aqui. Olha, já está no carro tal, olha, já está no computador tal, já está no liquidificador de casa, já está numa nova câmera. Aquela tecnologia, você vê a notícia e em poucos dias você vê ela aplicada em algum determinado coisa do seu dia a dia, do seu cotidiano. Aqui em Portugal eu ainda vejo uma morosidade para as coisas acontecerem e tal. Não que o português... mal receptividade. Por vezes. Mal receptividade, sim, porque falar, não, isso... A briga que tem de drones aqui, por exemplo. Exato, já está legislado, já está. Uma briga para você poder voar um drone desse, para você colocar no ar, muitas leis, muita burocracia. Vida onde nós herdamos. O Brasil é burocrático também. Agora eu no entendo. entanto, recebemos a Web Summit, o palco de todo o discurso tecnológico, de inovação. Eu fui convidado e não cheguei aí lá no Parque das Nações, mas tive um convite do nosso amigo Milvio, que nós conhecemos na Irlanda, ele é brasileiro, mora na Irlanda. E veio participar do Summit, e eu achei aquele evento fantástico, assim. Claramente, acompanhei pela internet. E é muito bom, estimula a cidade. Exato, eu falei, agora faz vai. a economia mexer. Sim, eu mas gosto disso. aqueles 3, 4 dias que o evento vem, você fala, poxa, agora acho que Portugal vai dar um boom tecnológico. E eles vão-se embora e tu perdes a tesão, É isso que nos falta. E é isso, eu achei. Mas você ia falar de questões habitacionais. Sim, aí a questão habitacional, eu acho que o Brasil por acaso insere-se bem, porque tem muito aquela questão de, ok, é esta a casa que nós conseguimos, é isto que nós vamos ter que passar para já. Às vezes há situações em que tem que viver, tem de viver um bocadinho mais apertados, no sentido de ou partilhar quartos, ou terem que viver um bocadinho mais fora da cidade. Sim, onde trabalham, porque eu sei que há muita gente que trabalha em Lisboa do que propriamente na zona de residência. Sim. Mas acho que isso não deve ser motivo para não virem e não abraçarem
esta oportunidade que Portugal também dá de entrar, digamos, na Europa, que acredito que seja isso. Eu não sei por acaso como é que está a nível de conseguir o financiamento e o cartão de cidadão, se está mais fácil, se agora dificultaram, não por causa da pandemia, mas eu percebi que havia aí uma grande, e eu concordo absolutamente com isso, de trazer pessoas para Portugal, porque a nossa população é pequena. Sim. Nós precisamos de mão de obra e acredito que isso seja, eu acho que o brasileiro vem acrescentar muito valor à nossa sociedade. Penso que sim. Conversando antes de ontem com o Dr. Célio Sauer, ele nos deu uma elucidada sobre essa... O CEF ele é demorado meio que propositalmente. Okay. Porque, e faz sentido o que ele falou, porque as pessoas precisam de... O certo é sair do Brasil com um visto. Seja um visto de estudante, seja um visto de trabalho, seja um visto de algum reagrupamento familiar, de alguém que já esteja aqui. O correto é sair com visto. Pensa bem, se você não sai com visto e vem como turista, e aí quando você chega aqui na imigração, ele vai te garimbar 90 dias de turismo. E esses 90 dias de turismo excede, você fica. Aí você deixa de ser turista, passa a estar irregular no país. E aí você vai lá e faz sua manifestação de interesse. E o CEF te responde em 1 mês, 2 meses. E em 3, 4 meses você está com o teu título de residência. Isso é tão benefício para quem faz dessa forma, que é uma forma errada de se fazer, que é um injusto para aquele que saiu do Brasil da forma correta, com o visto. Já entendi. Então, para não prejudicar os outros, porque o CEF ele vai te dar tanta atenção e vai fazer o teu processo rolar tão rápido. Se você veio como turista, se você mentiu ali ao entrar no país que veio para turistar, se você... Então é como se fosse uma penalidade, né? Hoje a manifestação de interesse demora aí uns 10, 11, 12 meses para ser aceita. Quase 1 ano. E aí depois que ela é aceita, você ainda tem um processo de agendamento. Por exemplo, você enviou esse documento para o CEF, que são os seus documentos dizendo que você trabalha, que você mora, que está tudo certo. E o CEF ele recebe. Para ele te mandar um e-mail dizendo: Igor, recebi a tua manifestação de interesse, recebi aqui os teus documentos. Isso demorou 11 meses, mais ou menos. Aí ele te dá a abertura para você ir para a página 2, para a fase seguinte, que é: agora você precisa agendar um atendimento comigo, com o CEF. Okay. E esse agendamento aí é mais outra eternidade de 6, 8, 10 meses para acontecer. E achas que isso em parte então também retrai a pessoa logo a querer... Em vir? Em vir não digo, mas por exemplo a nível de emprego, deve ser difícil sem teres tudo em dia de conseguires algo mais... Muda muito pouca coisa. Quando você chega, as pessoas chegam e estão irregular, não tem ainda o título de residência, mas está todo esse processo. O que os brasileiros vão fazer? Ou o indiano, ou o chinês, ou qualquer outra nacionalidade. É o contribuinte da Segurança Social. Ele vai ter que ir para o café, trabalhar no café, vai ter que trabalhar no hotel, vai ter que trabalhar na construção civil. Então, até nisso há uma grande receptividade. Sim, mas aí depois que você tem o teu título de residência, dificilmente você sai dessas áreas. Então o título de residência não te traz uma realidade, um choque de realidade para quem pensa vir que depois de você ter o título de residência vai virar um paraíso aqui, não vai virar. Não vai. Dificilmente você vai trabalhar debaixo do ar-condicionado, no escritório bonitinho, todo engravatado. Dificilmente você vai conseguir só porque você tem um título de residência. Não muda muita coisa. Ok. Então não se deixem afetar pelo título de residência. Não, o título de residência é para você viver com a cabeça tranquila. Para você deitar no seu travesseiro. É burocrático. É burocrático. É para falar: eu estou aqui nesse país, mas eu estou legalizado nesse país. Exatamente. A polícia pode bater na minha porta, o CEF pode vir, eu estou aqui legal. Certo. Ótimo. Mas em questões de ganhar dinheiro ou ter um melhor emprego, não muda nada. Aliás, tem muito mais pessoas, tem muita gente ilegal no país ganhando muito dinheiro do que talvez legalizado, que preferiu continuar trabalhando no café ganhando 650 euros por mês. Por acaso era algo que eu não faria ideia. E achas que a questão da comunidade,
Por exemplo, eu tenho uma regra que eu penso que se tu imigrares para um certo país, para fora, digamos assim, é bom tu dares-te com a comunidade do teu país, ou tens que escolher as pessoas com quem te envolves? Eu digo isto porquê? Sim. Porque sinto muito que, por exemplo, portugueses que vão para a Inglaterra, que eles não aceitam muito facilmente, por exemplo, portugueses. Ou seja, a nível cultural. E aqui a questão é, não terás tu que bater na mesa e dizer não, eu percebo a vossa cultura e consigo ser mais inglês que vocês. Isto parece-me assim meio filosófico. Eu acho que cá em Portugal não é essa necessidade, mas eu sinto que talvez a questão comunidade, tu fiques ali muito depois preso àqueles hábitos dos teus amigos e dos teus próximos. Há isso, mas há duas vertentes, há dois mundos. Por exemplo, quando você chega em um país como Portugal e vê essa comunidade brasileira tão grande, é muito normal que o brasileiro se sinta mais em casa, fala, vou fazer amizade com os brasileiros aqui e tal. Mas a maioria das queixas e das reclamações de golpe ou de não pagamento ou de puxar o tapete são dos próprios brasileiros. Há maus patrões portugueses, sim, que deixou de pagar, que não cumpriu o combinado, mas a grande queixa, a maioria é com o próprio povo. Mas também a primeira casa, o primeiro emprego, alguma direção, algum norte. Quando você chega aqui, eu falo, eu preciso tomar uma direção. Também os brasileiros são os primeiros a abrir as portas, são os primeiros a te ajudar, a te direcionar. Sim, então precisa o brasileiro não é muito invejoso, tenho essa noção. Não vive muito de inveja. Acho que aqui fora não. Sabe por quê? Porque aqui fora nós somos muito parecidos. Nós falávamos ontem na outra gravação, quando a gente chega nesse aeroporto de Lisboa, nós chegamos com 2 malas de roupa e só. Então, pouco importa se você é um médico, um advogado no Brasil, se você é um engenheiro no Brasil, você chega aqui, você é igual a todo mundo. Você não tem nem a chave da tua casa, você não tem nem casa. Caramba. Então, a imigração, a magia de imigrar é equalizar todo mundo. Você é igual. Aí você sai do aeroporto de Lisboa, pega um táxi e vai para algum endereço, para casa de um amigo, para casa de um parente, para casa de alguém. E ali no dia seguinte você acorda e aí sim, você vai começando, você vai crescer um pouco mais. E até podes começar uma profissão nova que nunca julgarias. Que nunca imaginou. Eu nunca me imaginei estar em cima de uma moto entregando comida. Claramente. Nunca passei por isso. Passou na minha cabeça. Foi muito divertido. Faria novamente sem problema. Gosto de estar na rua, gosto de pessoas, gosto de moto, sou apaixonado por motos, então estar em cima de uma moto, fazendo entrega, de pegar o lanche no ponto A, entregar no ponto B e ganhar dinheiro com isso, para mim foi muito divertido, de muito aprendizado e conheci diversas pessoas. Então é isso, a imigração ela equaliza todo mundo, ela deixa todo mundo. Então a inveja aqui é um pouco menor do que lá no Brasil. Há mais lá. Há mais, porque se você mora ali no condomínio e o cara tem uma Evoque e você tem um Palio é um carro simples no Brasil, um Celta, um Uno, um Panda, um Clio. Exato. Então, se você aí você já sim existe há muita diferença social no Brasil, né? Tem gente com salários estratosféricos e tem gente com salário mínimo e enfim. Condomínio privado ao lado de um condomínio, lá da favela, de uma favela, ao lado de uma comunidade, então é bem complicado. Então existe um pouco mais de inveja lá. Aqui pode existir, mas pelo menos não no meu, como nós chamamos de, ao meu derredor aqui eu não. Mas também já percebi que o teu círculo de amigos não é tão, digamos, o teu círculo de amigos pode-se dizer que tu és simpático com todos, mas também não te dás com todo tipo de gente, ou seja, a simpatia é uma coisa, dar-te e querer comunicar e até receber alguém ou querer ajudar, não é com toda a gente. Não é. Ou seja, a dica que também poderemos deixar é escolhe as pessoas com quem queres caminhar, com quem queres correr e com quem queres chegar a algum lado. Exatamente. Porque nós somos estafetas e sabemos que
mesmo nos tafetas há grupos de pessoas. Há uns que ficam lá em cima, que são os da pancadaria e da confusão. É verdade. Há os que estão aqui, estão na boa para ajudar uns aos outros. Sim. Até há a questão deve ser por língua, que também, por exemplo, os indianos não se juntam muito aos brasileiros. A gente não se entende, né? Já começa Eu acho daí. que é por aí. É o inglês, o brasileiro já não é muito estudado no inglês. E os indianos falam inglês, mas fala aquele inglês... E aí, são simpáticos, mas ficam na deles. O idioma nos afasta um pouco. Então, é bem complicado. Eu tive sorte, quando cheguei em 2017 para cá, nós conhecemos muita gente na rua. Dezenas e dezenas, mas hoje o que eu posso dizer que são amigos que frequentam a minha casa e a gente vai lá no Monsanto fazer um churrasco, são aquelas 10, 15 pessoas. É sempre aquela mesma galera, aquele mesmo grupo, porque são pessoas que a gente percebeu que são pessoas... E aí eu falo do Vitor, falo do Maurício, falo do Conrado, o José, nosso amigo português, você está sempre com a gente lá, tem o Eduardo, o Gaúcho, o Eduardo não quer guerra com ninguém, o Eduardo é da paz, o Eduardo é tranquilo. Ou seja, estás rodeado de pessoas boas. Maravilhosas. Para mim tem também chegar, por exemplo, aqui onde tu estás, a ter a tua estabilidade, a ter a tua vida, digamos, já com qualidade. Sim, eu tenho uma boa vida, viajar, posso dizer que... Mas quer dizer, tem muita importância o teu círculo de amigos. Certamente. Que possivelmente muita gente no Brasil está rodeado porque vive naquele bairro desde que nasceu. E digo eu, e acredito que seja como cá em Portugal, vive naquela rua há muito tempo, os pais são de lá, dá-se com aquele tipo de pessoas e não consegue alcançar mais muito, não acredito que seja por maldade, muito também pela família que não permite que a pessoa queira alcançar mais e está sempre naquela que ele não passe por dificuldades. Sim, é uma segurança, é amor, exatamente, mas que isso não é positivo e que se calhar chega cá e vai ter que encontrar quem são as pessoas boas no meio, porque o nós termos cruzado eu já nem me recordo bem como é que a gente se conheceu. Eu sei que foi nas entregas, mas em que circunstâncias? Acho que foi num grupo. Eu entrei num grupo, tu eras o mais ativo, depois havia a questão da plataforma. Sim, é verdade. Eu tive uma plataforma na Uber, qual você fez parte. Pronto, eu acho que foi a partir daí, porque tu começas a perceber pelo discurso no WhatsApp, calma lá, este tipo é bacana, porque uma pessoa faz-te uma pergunta e há logo resposta. Está a ajudar. Hoje já não tenho mais tanta paciência, mas na época realmente. Sim, claro. Como faz parte do trabalho da minha esposa, né, em documentação, em legalização, então o que nós fazemos? Nós pegamos o brasileiro que está aqui irregular e transformamos ele num brasileiro regular, um brasileiro legalizado dentro do país. Então tem que ler leis, tem que estar sempre por dentro das informações, tem que estar sempre por dentro de tudo. Então quando as pessoas soltavam as dúvidas nos grupos, eu era o primeiro ali hoje já não tem mais paciência, né? Hoje já o Google tá aí, né? O Google se vira, o Google te responde tudo. Sim, claro. É brincadeira, mas ainda assim... Mas já foi nisso. As pessoas, foi eu acho que eu acredito, tu consegues ler as pessoas com o tipo de comunicação, de escrita, de pensamento, não era aquele pensamento de facada e guerra. Não, foi... Eu tinha... Ou seja, tu atraías pessoas boas para ti, eu percebi logo isso, porque daquele grupo tu não conhecias ninguém, o Maurício, não conhecia. O José, o também, Eduardo. Naquele momento, ali para 2017, quando nós chegamos, nós tivemos muita dificuldade para encontrar informações. E esses grupos de WhatsApp não tinha tantos. Na verdade, nós somos um dos primeiros que criaram ali. Nós somos um dos primeiros da primeira turma da Glovo, nós fomos a primeira turma da Uber Eats, quando chegou. E aí nós começamos com grupos de Facebook, então fala, poxa, as mesmas dúvidas das pessoas que estão chegando foram as nossas dúvidas, então por que não ajudar? Como que faz da entrada na segurança social? Assim, assado. Como que faz o NIF? Assim, assado. Como que faz manifestação de interesse? Assim, precisa disso. Como que eu faço para trabalhar na Uber? Desse jeito. Como que eu troco minha carta de condução brasileira pela portuguesa? Assim, então a gente aí vai repetidas vezes, as mesmas perguntas, as mesmas respostas, e a gente vai fazendo. Mas
é uma forma que a gente teve de ajudar, de cooperar e tal. Hoje em dia eu levo mais tudo na brincadeira. Hoje já não estou mais... Sim, claro. E também a comunicação, a informação chegou para todo mundo já. Tá fácil de conseguir as coisas. Falando em fácil de conseguir as coisas, quando a gente chegou, a gente usava aquelas motos da Cultra. Da Cultra, exatamente. Que bebia mais do que um caminhão. Era um consumo absurdo e tal, mas a gente estava feliz porque a gente saiu da bicicleta. O Maurício sempre iniciou de bicicleta e começou na moto e tal. Eu lembro que quando eu fui alugar minha primeira moto, essa moto da Cultra, eu usei cartão de crédito internacional do Brasil ainda, então aquilo foi um rombo no Brasil que eu fui pagar depois de meses, assim. Mas estava ali em cima de uma moto para trabalhar. Hoje em dia, o cara desce ali no aeroporto de Lisboa, entra nos grupos de WhatsApp e fala: olha, alguém tem uma NMAX, o PCX das novas para me alugar? Eu vi uma expressão muito engraçada que dizia-se que o cara já vem com a mochila da já sai dali com a mochila da Globo e vai logo para a Alameda dos Oceanos. Exato, e já quer o quê? Já quer uma PCX das novas, tem que ser uma PCX 2020. Tem que ser. Já sabe nem andar de moto. A exigência, já está exigindo modelo e ano de moto, assim. A gente fala, porra, os caras não sofreram como a gente sofreu aqui, não. Mas foi bom conhecer as pessoas, foi bom ter toda essa experiência e a gente chegou aqui onde a gente chegou. E te conheceu, obrigado por ter eu é que agradeço. Aceito o nosso convite. A ver se depois batemos ainda mais em uns temas. Claro, tem muita conversa ainda para rolar. Muito conteúdo. Hoje, inclusive, olha, já estamos há 1h30 conversando e parece que... Passou correndo. Igor, valeu mesmo. Muito obrigado. As portas estão abertas, toda vez que quiser, fala, eu preciso falar, tá aqui na garganta, eu quero soltar os meus pensamentos. É só marcar. A porta está aberta, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, um abraço. E é isso, obrigado por ter assistido e ter nos acompanhado. Fui!